pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e hoje nós vamos tratar mais uma vez sobre a palavra de Deus e nós vamos nos relatar a respeito da Bíblia. Nós deixamos bem claro que nós não estaremos aqui mencionando nada em questão à religião e nem denominação. Nós vamos abordar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque nós entendemos que houve um início de tudo. E é exatamente isso que nós vamos abordar nesse momento. Como tudo foi criado. E conforme a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, nós temos algumas dúvidas em relação a isso. E nós estaremos aqui tentando esclarecer de acordo com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro dia, em Gênesis 1:3, diz a palavra do Senhor que o Senhor falou: haja luz, e houve luz. Percebe que quando a manifestação de Deus, ela se posiciona de uma forma que é através do falar, ou seja, o Senhor se manifestou através da palavra. O Senhor colocou a palavra dele em ação. E através da palavra aconteceu aquilo que ele mencionou. Então, nós vemos no primeiro dia que o Senhor criou a luz. Havia uma escuridão, nós sabemos que a terra ela não tinha forma, ela era vazia, e ali o Senhor começou a construção, né? Começou a construir todas as coisas. E a primeira coisa que foi criada foi exatamente a luz. Então, nós vamos perceber que há uma manifestação de Deus, né, através do seu falar. Então, nós temos aqui a abordagem, né, no caso aqui havia uma treva e a manifestação de Deus para que houvesse a luz. Nós estamos colocando as imagens para favorecer, para facilitar, porque muitas das vezes, conforme nós falamos, né, a nossa mente ela começa a conjecturar as coisas. Então, nós colocamos de uma forma que facilite a sua compreensão. Então, vamos chegar lá no segundo dia. No segundo dia, em Gênesis 1:6, nós vamos ver que o Senhor manifestou uma outra característica de falar. Nós começamos a perceber que todas as ações de Deus, elas são através do seu manifestar falando. Percebe que Deus, ele não se manifesta pensando. Deus, ele se manifesta falando. Então, isso é uma característica de como Deus age, como Deus se posiciona. Então, Deus, ele separou as águas do mar e o céu, né? O que chamou de firmamento. Nós vemos aí que Deus falou, haja. Então, houve um manifestar de Deus através da palavra. Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então, nós começamos a perceber a manifestação de Deus através da sua palavra. E nós entendemos que o poder de Deus, ele se manifesta através da palavra de Deus. Então, vamos lá. Aqui nós vamos perceber, né, que o Senhor, conforme ele colocou, ele se posicionou aqui, ele separou as águas do mar e o céu. Então, aqui nós vamos perceber que o céu ficou no alto e aqui houve a separação da água, né? Então, aqui nós temos uma ideia de como se manifestou o poder de Deus através da sua palavra, quando ele coloca, através da sua manifestação falada, esse posicionamento em que um se colocasse separado do outro. Então, vamos lá no terceiro dia. O terceiro dia já foi diferente. Deus, ele juntou as águas, fazendo surgir a terra, e nela fez brotar as plantas, as flores e as árvores frutíferas. E mais uma vez a manifestação de Deus foi falando: ajuntem-se num só lugar as águas
que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi feito. Lá em Gênesis 1:9. Então, mais uma vez, nós vemos o poder de Deus se manifestando através da palavra. O Senhor, ele se manifesta através da palavra. Por que eu estou abordando bastante essa questão da palavra? Porque muitas das vezes o cristão, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que crê na palavra do Senhor, ela acredita que eu estou pensando, Deus ele está sabendo, ele está vendo, ele nada fica oculto aos olhos de Deus, tudo é manifesto, Deus ele sabe de tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece o meu deitar, o meu levantar, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu desejo. Sim, mas a manifestação de Deus, ela é sempre através do falar. E quando nós queremos alguma coisa de Deus, nós precisamos também falar. E mais à frente nós entenderemos isso. Então aqui nós temos uma ideia do que Deus falou aqui, né? O surgimento da terra, no caso as águas fazendo surgir a terra, aqui, ó. E através disso faria brotar as flores, as árvores frutíferas, e aí juntando-se num só lugar que estão debaixo do céu, né? O céu está em cima, mais uma vez, a água embaixo, e agora aqui você percebe que aparece a terra, ok? E aí nós vamos para o quarto dia. O que Deus fez no quarto dia? Gente, Deus criou o sol. Deus criou o sol para governar o dia e a luar para refletir a noite. Por quê? Porque ainda não existia essa separação de dia e noite, né? Então, era tudo uma coisa só e Deus ele foi fazendo, cada dia ele foi trabalhando, cada dia. Você percebe que tudo foi um processo, que nada com Deus foi corrido, tudo houve um tempo determinado. Cada dia ele se manifestou de uma forma, cada dia ele cumpriu uma missão, cada dia ele determinou que algo acontecesse. Pois é. E aqui no quarto dia, lá em Gênesis 1:14, vem falando a respeito da manifestação de Deus, quando ele mais uma vez, através da sua palavra, ele diz: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Então, Deus aqui ele estabeleceu, né, a diferença do dia e a noite. Aqui ele colocou o firmamento no céu, demonstrando o sol e demonstrando a lua. O sol para dia e a lua para a noite. E aqui mais uma vez nós vamos estar, caracterizando o sol como dia e a lua como a noite, ok? No quinto dia nós podemos perceber que Deus ele vai criar os animais aquáticos, né? Então nós temos aí os animais aquáticos e os animais que voam. Então nós temos os animais que vivem na água e os animais que vivem no firmamento do céu. Então nós podemos ter uma ideia aqui, né, dos animais aquáticos. E aí nós vamos passar para o sexto dia. O sexto dia, Deus ele cria os animais terrestres. Então veja bem, ele não criou os animais terrestres no mesmo dia que os animais aquáticos. Olha como Deus ele é minucioso. Por quê? Porque nós podemos perceber que dentre os animais aquáticos e os animais terrestres há uma variedade de animais, né? Por que Deus fez isso e cada um em um dia? Porque ele foi minucioso com as espécies, né? Com os tipos de animais. Então ele fez tudo de uma forma ordenada, de uma forma cautelosa. Então, quando ele fez os animais aquáticos no quinto dia, ele foi super minucioso em colocar variedades de espécies que viviam no mar. Da mesma forma, variedades de espécies que viveriam no ar, no firmamento dos céus, ou seja, voando.
Então, no sexto dia, ele vem criar os animais terrestres, ou seja, aqueles animais que viveriam na terra. Então, aqui, mais uma vez, Deus ele se manifesta em Gênesis 1:26 através da palavra, onde ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então percebe que Deus, ele fez e colocou tudo na responsabilidade do homem. Ou seja, o homem iria governar, tanto iria governar que ele deixou para o homem colocar o nome dos animais. Independente de que espécie ele seria, independente de que região ele ficaria, se ele seria um animal aquático, se ele seria um animal terrestre, ou se ele seria um animal que voasse, ou um animal que se arrastasse sobre a terra, ficou sobre a responsabilidade do homem dar um nome a esses animais, como também dominá-los, ou seja, todos os animais estariam sob o comando do homem, sob o domínio do homem. Então Deus ele fez todas as coisas e colocou na mão do homem. Então olha que interessante, nós estamos vendo desde o primeiro dia Deus trabalhando com a preocupação de ser minucioso com a criação, né? A criação da luz, a criação do sol, a criação da lua, a criação do firmamento das águas, o firmamento do céu. Aí ele começa a criar os animais, aí ele passa a criar o homem, né? Porque quando ele vai criar os animais terrestres, ele também cria o homem, né? E aí nós vemos que no sétimo dia, aqui nós temos alguns animais, no caso o homem, né? E aí Deus viu que não era bom o homem viver sozinho e criou também a mulher, nós vamos ver mais um pouco à frente. E no sétimo dia, o que Deus fez? Ele simplesmente descansou. Então Deus ele deixou uma experiência para que nós o imitássemos, ou seja, nós temos 6 dias para produzir, 6 dias para trabalhar, 6 dias para nos manter ocupados, 6 dias para fazer algo que venha nos proporcionar uma transformação, uma mudança, venha fazer algo em nosso favor. No sétimo dia, ele simplesmente descansou de toda a obra que ele fez no decorrer dos 6 dias. Então, nós podemos entender que Deus ele não teve pressa para trabalhar. Ele poderia ter feito tudo em um dia? Sim, ele poderia. Se toda a manifestação de Deus é feita através da palavra, ele poderia ter feito tudo num dia só. Que haja isso, que haja aquilo, que haja simplesmente através da palavra. Tudo seria feito através de um dia. Mas ele foi minucioso ao deixar para nós que nada é feito com pressa, que nada é feito de qualquer forma, que nada é feito às pressas. Então houve uma estratégia, houve um posicionamento, houve uma cautela, uma prudência, para que todas as coisas fossem criadas de forma ordenada. Então que assim também seja na minha e na tua vida. Amém? Que nós possamos concluir, né, esse ensinamento como um aprendizado de que para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém?